Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia! Vamos lá na leitura do Srimad Bhagavatam, nessa sexta-feira. Dia 24, não é isso? 24 de novembro de 2023. Meu nome é Mahaprabhu Kripadasa. Temos um verso aqui muito legal, um significado de Srila Prabhupada bastante rico em informações, em conhecimento. Vamos aí nessa leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus. A Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A deusa Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então, gente, dia de hoje, a gente está no terceiro canto, capítulo 1, intitulado Perguntas de Vidura. Eu vou ler o verso número 31, tá? Sheman sakachid yuyudanaste jafalgunalabda danurahasyaha leben jasa doksaja sevayaiva gatin tadian yatibidurapam. Sheman, tudo bem. Saha, ele. Kachit, se. Yuyudanaha, satyaki. Aste, a. Yaha, aquele que. Falgunat, com Arjuna. Labda, atingiu. Danu, rahasyaha, aquele que entende as complexidades da arte militar. Lebe, também atingido. Anjasa, resumidamente, adoksaja, da transcendência. Sevaya, pelo serviço. Eva, certamente. Gatim, destino. Tadian, transcendental. Yatibihi, pelos grandes renunciantes. Durapam, muito difícil de ser atingido. Vamos à tradução, depois o significado, dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, aqui jai. Então a tradução é a seguinte: ó Uddhava, como está Yuyudana? Ele aprendeu as complexidades da arte militar com Arjuna e atingiu o destino transcendental, que é muito difícil de ser atingido até para os grandes renunciantes. Ontem, Paravyama Prabhu leu os versos anteriores. Ele leu, salvo engano, do 28 ao 30. E ele deu uma contextualizada no que está acontecendo nesse momento, né, em que Vidura se encontra com Uddhava, que era um primo de Krishna, e Yuyudana, que aqui também ele é denominado Satyaki, e que era um dos líderes, né, de uma dinastia.
Sattvata. Mas enfim, vamos para o significado de Srila Prabhupada, tá? Essa parte histórica deixa para o Paravyoma. O destino da transcendência é tornar-se o companheiro pessoal da personalidade de Deus, que é conhecido como Adoksaja, aquele que está além do alcance dos sentidos. Os renunciantes do mundo, os sannyasis, abandonam todas as ligações mundanas, a saber, família, esposa, filhos, amigos, lar, riqueza, tudo, para atingir a bem-aventurança transcendental da felicidade Brahman. Mas a felicidade Adoksaja está além da felicidade Brahman. Os filósofos empíricos gozam de uma qualidade transcendental de bem-aventurança através da especulação filosófica sobre a verdade absoluta. Mas além deste prazer está o prazer desfrutado por Brahman, sob sua forma eterna, como a personalidade de Deus. A bem-aventurança Brahman é desfrutada pelas entidades vivas depois que elas se libertam do cativeiro material. Mas para Brahman, a personalidade de Deus goza eternamente da bem-aventurança de sua própria potência, que é chamada a potência Hladini. O filósofo empírico que estuda o Brahman através da negação dos aspectos externos jamais tomou conhecimento da qualidade da potência Hladini de Brahman. Dentre as muitas potências do Onipotente, há 3 aspectos de sua potência interna, a saber, Samvit, Sandhini e Hladini. E apesar de sua estrita fidelidade aos princípios de Yama, Niyama, Asana, Dhyana, Dharana e Pranayama, os grandes yogis e gyanis são incapazes de entrar na potência interna do Senhor. Esta potência interna é, entretanto, facilmente compreendida pelos devotos do Senhor por meio do serviço devocional. Yuddhana atingiu este estágio de vida, assim como também conseguiu adquirir com Arjuna o conhecimento superior sobre a ciência militar. Assim, sua vida foi completamente bem-sucedida, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Este é o processo do serviço devocional ao Senhor. Srila Prabhupada aqui, Jai. Om Magyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Sirupa Si Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Sri Panchatattva Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia você que me acompanha. Temos aqui o Ademas, a Isvari, Ananta Krishna, Marcos Maria Branquinho, todos vocês que estão conectados. Esse significado de Srila Prabhupada é um baita significado. Tá? Mas vamos lá reler o verso 31 do 3º canto, capítulo 1, intitulado Perguntas de Vidura. E
é esse verso aqui. Ksheman sakachid yuyudana aste jafalguna labdadanu rahasyaha leben jashadokshaja sevayaiva gatin tadian yatibidurapam. Ó Uddhava, como está Yuyudana? Ele aprendeu as complexidades da arte militar com Arjuna e atingiu o destino transcendental, que é muito difícil de ser atingido até para os grandes renunciantes. A gente observa aqui nesse significado de Srila Prabhupada que ele discorre sobre diferentes tipos de transcendentalistas. Tá? A gente deve entender que existem diferentes caminhos. Os próprios Vedas prescrevem diferentes caminhos para elevação do grau de consciência. Né? Consciência é aquilo que somos, né? Aquilo que prezamos, é aquilo, assim, a forma como a qual a gente conduz as nossas vidas com um determinado tipo de consciência sobre nós mesmos, sobre aquilo que nos cerca, sobre o plano de existência que habitamos, sobre a vida de uma maneira, o cosmos, né? A vida de uma maneira em geral. Tá? Mas Krishna, ele, muito preocupado com suas partes integrantes, seus filhos, que somos nós também, assim como tudo que existe em última análise advém diretamente de Krishna, ou seja, Krishna, ele é a fonte energética que permite que tudo exista, né? Até mesmo nesse mundo material, sem a presença de Krishna, nos seus aspectos como Garbhodakashai Vishnu, Karanodakashai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu, que é o aspecto da super-alma, nada teria existência. Tá? Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que Krishna está sempre muito preocupado com as entidades, com nós, almas condicionadas, tá? Que estamos vivendo separadamente dele. Entendeu? Então, consequentemente, Krishna deixa métodos para que possamos ter um despertar e desenvolvermos consciência acerca dele. Tá? Aqui Srila Prabhupada começa o seu significado falando o quê? Que o destino da transcendência é tornar-se companheiro pessoal da Suprema Personalidade de Deus. Quer dizer, Srila Prabhupada, ele começa logo o seu significado falando qual é a meta real em termos de transcendência, em termos de espiritualidade, em termos de religiosidade, que vai ser conhecer Deus pessoa, intercambiar relacionamentos diretamente com Ele, numa via de mão dupla, de serviço a Deus amoroso e que Deus cuida da gente também, claro. Isso é amor. Amor é um relacionamento onde tem dois polos dessa relação e que é uma via de mão dupla. Mas então, Prabhupada já deu logo qual é a meta. A meta da transcendental mais elevada é se tornar companheiro de Deus. Olha que coisa fantástica. É até um pouco assim, num primeiro momento, utópico. Né? A gente não consegue nem conceber isso. Mas aí que está o ponto. Essa nossa perplexidade se deve ao fato de que estamos muito distantes de Deus. E exatamente por isso, Krishna deixa diferentes caminhos, diferentes maneiras de ir se revelando. Ele vai se revelando gradativamente, para que a gente possa ir desenvolvendo nosso grau de consciência, até chegarmos a compreender Krishna pessoa, a suprema personalidade de Deus, com quem é possível o estabelecimento de um relacionamento de serviço amoroso. Tá? Então, por exemplo, a gente vê que os Vedas, eles dispõem sobre o sistema Karma-Kanda, sistema Karma-Kanda que faz com que a gente vá tendo um desenvolvimento material, não só material naquilo que nos cerca, que nos favorece em termos materiais
de vida, mas também em termos de constituição física até. Porque o sistema Karmakanda, ele vai permitindo que a entidade viva vá se desenvolvendo através da prática de sacrifícios, deveres sagrados, né? Sacro, ofícios, e vai tendo um desenvolvimento gradual de consciência também. E aí ele vai tendo nascimentos, né? Dentro do ciclo do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. O praticante do sistema Karmakanda, ele vai se graduando em nascimentos em planetas mais elevados, em termos de dinâmica material mesmo. Tá? Tem o sistema Gyana Kanda, que alimenta a mente, o coração daqueles Gyanis que buscam compreender a verdade absoluta através da especulação filosófica. E tem o sistema Upasana Kanda, que já é um sistema de renúncia, de entrega. Tá? Basicamente, os Vedas eles se dividem em dois caminhos, um chamado Pravriti Marga e outro Nivriti Marga. O sistema Pravriti Marga é exatamente esse sistema em que a gente se interage com esse mundo e vai, assim, se desenvolvendo gradualmente, mesmo através dos avanços materiais, da prática dos sacrifícios, enfim. E o Nivriti Marga não, já é um caminho de renúncia. Já se parte do princípio que não vale a pena investir nesse mundo. Então a pessoa vai trilhar um caminho de renúncia mesmo, entendendo que esse mundo ele não vai proporcionar resultados que satisfaçam o eu, que permitam que a pessoa se encontre com o estágio Atmarama, que é encontrar o prazer dentro de si mesmo, que deriva naturalmente da capacidade de se colocar a serviço da suprema personalidade de Deus. Em última análise, regar a raiz da existência e se nutrir com isso. Serviço devocional. Então, aí Prabhupada ele discorre aqui que realizações, né, Brahman, ele fala sobre filósofos empíricos gozam de uma qualidade transcendental de bem-aventurança através da especulação filosófica sobre a verdade absoluta. Mas além deste prazer está o prazer desfrutado por Brahman sob sua forma eterna como a personalidade de Deus. Ou seja, ambos caminhos, eles promovem um tipo de satisfação no eu. Mas alguns não promovem essa satisfação plena, que é derivada exatamente da conexão com Krishna pessoa, tá? Aí, Prabhupada fala, a bem-aventurança Brahman é desfrutada pelas entidades vivas depois que elas se libertam do cativeiro material. É como o yogi, né? O yogi, ele já entende que esse mundo, ele concebe até esse mundo como sendo irreal, né? Então tem aquela meditação do neti, 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 que se nega tudo. Não, isso não é real, isso não é verdade. É uma negação. Os Mayavadas, né? Eles advogam que esse mundo é uma ilusão, é irreal. Mas eles não entendem que, na verdade, esse mundo é real, né? Ele é ilusório na medida em que é transitório, efêmero. Ele acontece devido à combinação dos elementos de tudo que é material, terra, água, fogo, ar, éter. Ele acontece devido à presença de Paramatma em cada átomo da matéria. Então ele é real. Mas ainda assim, embora não tenham essa compreensão mais ampla, os Mayavadas, eles conseguem extrair um prazer dentro do coração só pelo fato de negarem esse mundo, porque eles entendem que eles são espírito.
mas eles se confundem na meta, tá? Então, e aí Prabhupada finaliza, mas para Brahman, a personalidade de Deus, quer dizer, Brahman quer dizer espírito, né? E para, supremo. Para Brahman, a personalidade de Deus goza eternamente de bem-aventurança de sua própria potência, que é chamada a potência Ladini. A gente sabe, por exemplo, que Ladini Shakti é a potência interna de prazer de Krishna que se notabiliza na pessoa de Srimati Radharani. Ladini Shakti. Essas são as Shaktis de Krishna, né? Ele tem a sua potência interna, ela se divide. Prabhupada comenta aqui em Samvit, Sandini e Ladini Shaktis. Então, Samvit é assim a energia, a potência de conhecimento. Sandini é de existência, né, de eternidade. E Ladini é a potência de prazer. E Krishna, ele pessoalmente desfruta, como o Prabhupada aqui menciona, ele desfruta dessa sua própria potência interna. E como é que ele desfruta? Através dos relacionamentos amorosos que ele intercambia com seus devotos. Tá? Tem um ponto filosófico aqui bastante importante, onde Srila Prabhupada fala sobre os sannyasis. E esse é um ponto bastante controvertido para muitas pessoas que não têm a compreensão do que é uma realidade transcendental. Sobretudo os espiritualistas ou os religiosos mais assim materialistas. Aquele conceito de Deus em que se busca Deus para a obtenção de bênçãos para a vida material. A pessoa, em última análise, embora ela esteja se dirigindo à pessoa correta, porque é aquela pessoa que pode lhe conceder bênçãos, mas claro, ela vai depender de Sukriti, que é crédito de ações meritórias para obtenção das bênçãos que está querendo, mas em última análise, o religioso materialista, tá, que ainda é uma plataforma muito superficial de espiritualidade, né, ele se dirige a Deus pedindo bênçãos materiais, porque ele entende que ele se identifica com o corpo, então ele tem identificação com família, com tudo isso, e consequentemente ele quer resolver, assim, ter uma solução para a vida dele, o aqui e agora. Ele não consegue pensar em termos de, assim, expandir sua compreensão da existência, entender que essa vida é um mero frame de existência e, consequentemente, projetar suas condutas para vidas futuras, né? Então, não, mas aí o devoto materialista, ele se relaciona com Deus para pedir bênçãos, bênçãos, bênçãos. Mas, repito, está pedindo a pessoa certa, mas vai depender de ter mérito para receber bênçãos, né? Mas onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no fato de que, para essas pessoas, entender, por exemplo, a renúncia de um sannyasi é muito difícil. Inclusive, o movimento Hare Krishna, ele passou por muitas dificuldades, por uma incompreensão por parte da sociedade acerca da proposta espiritual que o movimento Hare Krishna propaga, que é exatamente com base em muita filosofia, muita compreensão e muita realização espiritual, a gente entender a nossa posição constitucional, entender que esse mundo, ele, assim, na boa, não está com nada. Claro, tem seus prazeres, tem as coisas agradáveis, mas a gente sabe que a existência material é tensa, é difícil.
começar pelo próprio nascimento, né, que é muito doloroso. Embora a gente possa romantizar um parto, o nascimento, que coisa linda, é pesado. Nascimento, velhice, doença e morte. Isso tudo é incompatível com a nossa condição de alma eterna. Mas então é difícil lidar com tudo isso, não é verdade? Mas o ponto é que a sociedade, de uma maneira em geral, não tem essa compreensão. Então ela está querendo o quê? A proposta de muitas religiões materialmente motivadas. Se dirija a Deus e peça a Ele o carro novo, um trabalho bom, uma esposa legal, uma família próspera. Tudo em termos do frame de existência, né? Não está vendo a cor da bola. Não está se relacionando com Deus de uma forma mais aprofundada. Então, por incompreensão dessa forma mais aprofundada de nos relacionarmos com Krishna, propagada pelo movimento Hare Krishna, nós fomos muito atacados. Tá? O movimento Hare Krishna foi muito atacado como sendo uma seita que quer tirar os filhos dos pais e tudo mais, e que não preza a família, e que eles são doidos, sabe? Eles abandonam tudo, e claro, é um fato também, tá? Que a gente sabe muito bem que a religião ela pode ser uma bengala para aquela pessoa que não empreende na vida. Pessoa que não tem disposição para correr atrás. E sim, claro, porque é interessante que no final do significado, Prabhupada faz menção de Yuyudana. E Prabhupada menciona o quê? Que a vida de Yuyudana foi completamente bem sucedida, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Então é um grande equívoco a gente querer usar uma religião como bengala para querer se dizer renunciado, porque eu sou renunciado do mundo material, então eu não quero me envolver com nada. Em última análise, a pessoa, porque ela já não empreende no mundo material para ser bem-sucedida, ela vai forjar uma vida espiritual e muitas vezes vai ser um estorvo dentro de uma sociedade espiritual, porque também não vai ser uma pessoa com o tino empreendedor. Claro, tem diferentes tipos de situações, tá? A gente vai poder encontrar pessoas que, de fato, acabam que fogem para uma vida espiritual e acaba que se iluminam e vão empreender sim, vão ter o despertar. Mas tem que ter muito cuidado com isso. E sim, e no nosso histórico como escola filosófica, é óbvio que nós tivemos muitos casos de pessoas que mal interpretaram o conceito de renúncia, entendeu? E, consequentemente, produziram atos que levaram também a sociedade a nos ver de uma forma negativa. Isso aconteceu, a gente não pode fugir disso, entendeu? Quantos casos, né, de devotos que tiveram rupturas abruptas por falta de maturidade filosófica, de compreensão filosófica. E, consequentemente, eu vou largar tudo, largar a família, porque agora eu sou um transcendentalista. Mas só que não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado. Mas o movimento Hare Krishna sofreu muito. Mas o sannyasi, se a gente for analisar realmente o sistema védico, ele estabelece, né, Varna e Ashrama. Varna, que são as posições sociais de cada entidade viva nesse mundo, entidade viva que se encontra, obviamente, corporificada em formas humanas, tá? E tem os ashrams, que é a posição da pessoa sob o ponto de vista espiritual, tá? Então, os Vedas possibilitam que cada um se encaixe dentro da sua realidade de consciência, entendeu? É um sistema perfeito, claro, dado pela própria Suprema Personalidade de Deus. Então, consequentemente, esse sistema, se é bem utilizado, abordado da forma correta, ele vai promover o gradual desenvolvimento de consciência, sim. Até que se chegue a um grau de renúncia
real e não fuga do mundo material. Então, o sistema védico, ele vai te mostrar o panorama da realidade, a luz da realidade. Esse mundo é temporário, é transitório. Você é uma alma espiritual eterna. Deus é a suprema personalidade de Deus. Ele tem uma forma. Nós podemos desenvolver uma relação pessoal com Ele. Então, através de... a gente vai cumprindo etapas até chegar a essa compreensão. E aí a gente vai ter capacidade realmente de ter uma renúncia, que não é o que se chama de falgo, vairagya, mas é uma renúncia verdadeira. E é tão verdadeira que nós não vamos nos abster de cumprir com os nossos compromissos perante o mundo material, porque a gente vai estar ciente da nossa responsabilidade perante esse mundo. E aí essa renúncia é uma renúncia positiva. E sim, os Vedas falam isso, que a gente tem que se preparar para deixar esse mundo. Mas para isso a gente precisa compreender tudo que envolve esse mundo e o que envolve a realidade do absoluto, que é o mundo real, que é o mundo espiritual. Passo a passo, né? Degrau por degrau. E aí sim, o sistema Varnashram Dharma, ele capacita a pessoa, nem sempre, obviamente, numa única vida, mas ele vai preparando a pessoa para, ao longo de algumas vidas, ela chegar num estágio no qual ela vai poder exercer a renúncia positiva, correta, sóbria, lúcida, para estar apta no momento de deixar esse mundo, não ter nenhum apego com esse mundo. A gente recentemente, durante a realização da celebração do dia do transcendental desaparecimento de Srila Prabhupada, Paravyoma Prabhu mencionou, né, sobre ali no momento final, quando Prabhupada foi deixar o corpo. Então tinha um médico ayurvédico que estava cuidando de Prabhupada, preocupado com Prabhupada. Prabhupada não manifestou nenhum sintoma de dor, de agonia, nada, estava totalmente sóbrio. Prabhupada estava traduzindo o Srimad Bhagavatam até os últimos momentos de sua vida. Mas ali, naquele processo, né, já próximo de deixar o corpo, então esse médico ayurvédico falou para Prabhupada: você deseja alguma coisa? Prabhupada falou para ele: não desejo nada. Prabhupada estava completamente entregue. Esse é um estado de renúncia real, sóbria, porque ele já estava totalmente entregue. Na verdade, Prabhupada sempre esteve entregue para Krishna, porque, claro, ele não é desse mundo. Prabhupada veio aqui como missionário. Mas ele deu esse exemplo, né? Tanto assim que o último volume do Srila Prabhupada Lilamrita, ele é intitulado A Lição Final, que é exatamente saber lidar com esse momento tenso no qual nós vamos sair desse mundo. Prabhupada nos deu exemplos de tudo, gente. Então, o conceito de um sannyasi em que eles abandonam todas as ligações mundanas, a saber, família, esposa, filhos, amigos, lar, riqueza, tudo, para atingir a bem-aventurança transcendental. Na verdade, o objetivo nem é obter a bem-aventurança transcendental. O objetivo é servir amorosamente Krishna, querendo satisfazer unicamente Krishna. E essa era a condição de Prabhupada no momento que ele deixou o seu corpo, tanto que ele manifestou: eu não tenho nenhum desejo. Krishna, faça de mim o que quiser. Então, por isso a ordem de sannyasi. Então, não é uma renúncia dos valores mundanos
assim, uma renúncia vazia, uma renúncia irresponsável. Não, o homem, uma alma espiritual, um sannyasi ou uma sannyasine, eles vão praticar a vida espiritual, vão se preparar gradualmente para essa renúncia, deixando aquilo que está no seu entorno, aquelas relações mundanas, devidamente equacionadas. E aí ele investe em si alma espiritual, para que possa efetivamente atingir o objetivo de estabelecer sua relação direta com a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus. E aí Prabhupada menciona aqui, né, aliás, está no verso, né, Adoksaja, que é um nome de Krishna, aquele que não pode ser percebido pelas funções sensoriais. A gente tem que desenvolver uma potencialidade suprasensorial para entender Krishna, para conceber Krishna, para ver Krishna. Mas Krishna é bondoso e deixou já um processo. Ele deixou a arte vigraha para ser percebido através da forma das deidades, para permitir que a gente já estabeleça uma relação pessoal com ele através da forma da deidade, para que a gente enxergue ele com os nossos olhos materiais. É assim. Assim como o cristão, ele ancora sua fé nas imagens de Cristo, de santos, e ali ele investe, né, faz as suas orações. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Então, a deidade tem essa função. A gente, Krishna, ele aceita a forma da deidade para viabilizar uma conexão já pessoal com ele. Mas Krishna é a Doksaja. Ele não é facilmente percebido pelas funções sensoriais. Ele se revela através do que? Do serviço devocional. Bhagavad Gita 18:55. Bhaktyamana abhidyanati yavanchachasmin tatataha. Tato man tatato gyatva vishate tadanantaram. Ele fala, é unicamente através de Bhakti que eu me revelo como eu sou. Ou seja, através, assim como num relacionamento, né, gente? Quando tem amor, troca, ação amorosa, um em relação ao outro, as pessoas vão se abrindo e se revelando, porque elas vão desenvolvendo confiança no outro, no amigo, no parceiro, enfim, no marido, na mulher, no namorado. É assim. A gente vai confiando e vai se abrindo. Então, Krishna também, através, quando nós dirigimos a atitude amorosa, serviço devocional amoroso para Deus, ele vai se revelando. E esse verso lá, eu mencionei, Bhagavad Gita 18:55, está lá falando isso. Entendeu? Esse capítulo é a perfeição da renúncia, né? É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante essa devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante. Krishna concede o carimbo no passaporte, né? Todo mundo aí querendo um carimbo no passaporte para ir para os Estados Unidos. O devoto, ele nem quer o carimbo, né? O estágio mais elevado de devoção, claro, a gente não estamos nesse patamar, mas a gente sabe que, assim como Srila Prabhupada, o devoto não quer nada, ele quer, Krishna, faça de mim o que quiser, entendeu? Mas num primeiro momento, voltando lá ao que eu mencionei de diferentes estágios de conexão com Deus, né? Até pedir a Deus, botar Deus como o gênio da lâmpada que vai satisfazer todos os nossos desejos mundanos, bênçãos materiais, é um início de uma conexão com Deus, né? Se vai receber bênção ou não vai depender de mérito, porque tudo é mérito, virtude. Só recebe bênção quem tem merecimento, entendeu? Mas aí vai aprofundando a vida espiritual, começando a ir além.
E aí quando você chega no estágio mais elevado, o Tamadikari, aí o Tamadikari, ele já está vendo, ele nem precisa da adoração da deidade, ele não precisa de nada, porque ele já realizou Deus. Ele já está, na verdade, no reino de Deus, mesmo estando, inclusive, nesse mundo material. Porque ele já entende que Deus é tudo, Deus está em tudo, presente em tudo. E aí sim ele manifesta isso: eu não tenho desejo, Deus, faça de mim o que você quiser. O único desejo que eu quero é de te satisfazer, agir como seu instrumento. Essa é a posição mais elevada de um devoto. Entendeu? Tudo bem. Traduzir para... Então, e somente por isso que somente o Bhakta, né, o devoto personalista, ele pode compreender a potência interna de Krishna também. Aqueles conceitos, né, de Samviti, Sandini, Ladini. Porque ele já entendeu tudo. E aí ele vai poder também emergir nessa dinâmica existencial, onde ele fica completamente absorvido, integrado com o Yoga Maya. Ele sai da influência de Mahamaya, sabe? Que é a energia que predomina nesse mundo material. Então é isso. E aí eu vou fazer referência, eu falei o termo, quer dizer, o verso menciona e Prabhupada faz essa observação, né? Que o destino da transcendência é tornar-se o companheiro pessoal da personalidade de Deus, que é conhecido como Adoksaja, aquele que está além do alcance dos sentidos. Então lá no Srimad Bhagavatam, tá? Lá no Srimad Bhagavatam, a gente está lendo o Srimad Bhagavatam, né? Mas lá no primeiro canto, no capítulo 1, verso, salvo engano, 6, não é isso? Não, primeiro canto, capítulo 2, verso 6. Aí, um verso muito famoso fala: Savai punsam parodharmo, jato bhaktir adoksaje, ahaitu kiya pratihata yayatma suprasidati. Grande Ademas, eu vou já me reportar aqui ao que você mencionou, meu querido, tá bom? Aguenta aí. Então esse verso fala que a suprema parodharmo, dharmo quer dizer dever ocupacional, parou, supremo. Entendeu? A suprema ocupação é prestar serviço, jato bhaktir, serviço devocional adoksaje, aquele que não pode ser percebido pelas funções sensoriais. Entendeu? Ahaitu kiya pratihata yayatma suprasidati. E esse serviço devocional ele tem que ser ahaitu ki, significa sem reto. Reto significa uma motivação pessoal. Você não pode ter motivação pessoal para adorar a Deus. A motivação é servir amorosamente Deus para o prazer dele. Então você elimina o seu interesse. É difícil isso, gente. Muito difícil. Muito difícil. Mas é assim que funciona para você, de fato, estar apto a receber o tal carimbo, e que nem é o seu desejo, o seu objetivo. O seu objetivo é chegar na plataforma de entrega total para Deus. Né? É o Atmanivedana, estágio mais elevado dos 9 estágios de serviço devocional. Né? Quando você chega em Atmanivedana, você entregou corpo, alma, tudo. Prana, está tudo entregue para Deus, e aí você fala: Deus, me use como quiser. Se quiser me mandar para o mundo espiritual, me manda. Se quiser me deixar no mundo material, me deixa. Só não me desconecte do serviço amoroso à sua pessoa suprema. Essa é a consciência de um devoto de Utamadikari, né? Que está entregue para Deus. Ou seja, ele já está no reino de Deus em qualquer lugar, porque ele já realizou tudo. Entendeu? E ele está protegido por Deus porque Deus ama ele. É a tal troca. Né? Mas enfim, então esse verso, ele fala Ahaitu-ki, sem reto, sem motivação pessoal. Serviço devocional dirigido a Doksaja, aquele que não pode ser percebido pelas funções sensoriais, sem motivação pessoal, e a Pratihata, ininterrupto. Não dá para parar de remar. Imagina que você está numa corredeira,
que vai você está no barquinho, numa corredeira, e essa corredeira te leva para o abismo da cachoeira lá, entendeu? Isso é o que? A vida material, entendeu? Aí você começa a remar, porque você entendeu, opa, não quero cair nesse buraco lá não, no abismo, não. Rema. Aí você remou, e começou a distanciar. Mas aí você parou de remar. O barquinho vai de novo em direção à cachoeira. Então, por isso, a pratirrata, esse cultivo de serviço devocional, que na verdade é o que é real, é a nossa posição constitucional como alma e servos amorosos de Deus. Entendeu? Tem que ser remar o tempo todo. Por quê? Porque como estamos nesse mundo material, esse mundo é essa corredeira. Parou de remar, ele engole a gente. Entendeu? Maia vem de novo e pega a sua consciência. Até a gente atingir esse estágio, o Tamadikari, tem muito desafio. Entendeu? Então, tem que ser constante, ali, dia a dia. Por isso, o sistema de Bhakti Yoga, ele começa logo de manhã cedo, você tem uma prescrição para todo o seu dia, você coloca Deus no centro, você acorda, você ora para Deus. Entendeu? Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por essa oportunidade de eu poder trilhar o caminho de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, por me dar essa oportunidade, Deus. Entendeu? Aí você já vai, se banha, faz uma meditação. A nossa meditação, claro, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Cantar japa mala, né, pedindo a Deus para nos ocupar serviço dele. Aí você vai comer, mas você não come já para querer com a motivação de para mim. Não, você oferece o alimento. Deus, tudo é seu, tudo lhe pertence. Então nós não meramente agradecemos o alimento, mas a gente, antes de comer, a gente oferece para o proprietário de tudo. Entendeu? Tem pessoas que têm muita dificuldade de entender isso. Entendeu? Outro dia eu conversando com a minha mãe, rebatendo esse ponto filosófico da praçada do alimento. Imagina, ela já convive com isso há décadas, mas ainda assim ela ainda tem dificuldade, ela acha que é um pouco assim, surreal. Ela não consegue ter a compreensão de que Deus está muito mais, ele pode estar muito mais presente na nossa vida, exatamente quando a gente age com essa conduta de reconhecer que tudo é de Deus. Então a gente não pode querer usufruir das coisas desse mundo sem conectar com Deus primeiro, entender que não é de Deus. O alimento é de Deus, Deus é que produz tudo. Não é verdade? De uma forma mística, inclusive, né? Os alimentos, como que eles germinam na terra, a influência do sol, das chuvas, está tudo interligado. Em última análise, por trás de tudo isso, está quem? A suprema personalidade de Deus. Então a gente oferece o alimento para Deus. Entendeu? Ou seja, sempre se conectando, botando a consciência em conexão com Deus, botando Deus no centro. Entendeu? O tempo todo. Aí a gente tem que trabalhar, vamos trabalhar, mas a gente está sempre procurando agir dentro de uma perspectiva em que Deus está no centro. Nas relações que a gente vai intercambiar, entendeu? Durante o dia. E aí por aí vai. Usar recursos que são obtidos através do nosso trabalho para uma causa elevada que seja para a propagação do conhecimento acerca de Deus. Aí a gente ajuda lá a nossa congregação, não é assim? E aí vai. Ajuda a igreja, ajuda o templo, a mesquita, enfim. Dá a sua contribuição. E aí vai. Né? Aí a gente lê os livros, a gente entra no Facebook lá para poder acompanhar a leitura do Srimad Bhagavatam. Aí a gente também vai dormir, antes de dormir, a gente já se banhou, e aí a gente ora a Deus, canta para o Senhor Nishinradeva pedindo proteção para que a gente tenha um bom descanso, para que no dia seguinte estejamos aptos, dispostos a mais uma jornada. Então, a pratirrata, sadhana bhakti é isso, propõe e oferece um sistema que você vai ininterruptamente caminhando nessa direção. Tá bom? Então esse verso é muito importante nessa. Vai punsam paro dharmojato bhaktira doksaje. Raitu kia pratirrata yayatma suprasidati. E isso vai satisfazer completamente o eu. Suprasidati. Yayatma suprasidati. Né? Ya, pelo qual Atma, o eu,
Suprasidati, fica completamente satisfeito. Atmarama, entendeu? O devoto é Atmarama. Shila Prabhupada aqui, Jai. Obrigado a você que acompanhou. Temos aqui um comentário do meu querido amigo Ademas Alves. Deixa eu ver primeiro aqui. Marcos Maria Branquinho, que já falei. Hare Krishna, minha reverência. Mahaprabhu Kripadas, também aceite as minhas. Depois tem minha querida Isvari. Hare Krishna, reverências Prabhu. Reverências Mataji. Ademas Alves também mandou aqui o Hare Krishna. O Ananta Krishna das reverências Prabhu, também para você. Ananta Krishna, como vai, meu amigo? Tudo bem? Ananta Krishna. Aqui o Ademas, então, ele fala: Prabhu, bom dia, acompanho os Hare Krishna há anos, se não me engano, no final dos anos 70. E realmente, quando os Hares passavam na praia fazendo seus cânticos, lembro bem dos comentários. Eu, bem garoto, já senti a maior paz na passagem dos Hare Krishna, com seus cânticos e batuques, os sinos, e vinham um com um bugre, dando um suporte. Esse é o... Oh, Krishna. É o... Bharata Dasa. Tinha um bugre, exatamente. O Bharata é uma figuraça. Tá? E aparece lá no templo com frequência. Então aparecia que vinha com um bugre, que é o Bharata, dando um suporte. Era muito maneiro. E eu, ainda garoto, não entendia os comentários para uma galera que só trazia a paz. Mas é isso. É que também a gente deu umas pisadas de bola, tá, Demas? Muito fanatismo, sabe? Imagine, né? Você lidar com uma filosofia tão elevada, mas a gente numa condição ali real de existência, mas conseguindo entender, de uma certa forma, ter um start, um insight, né? Do que é a realidade. E aí fica aquela distância, né? Entre onde a gente está e aonde a gente gostaria de estar, né? Aquele tal do real e o ideal, lacuna muito grande de distância, né? Mas Sadhana Bhakti, ela vai estreitando essa lacuna até, chapar, não ter mais distância entre o que falamos e como agimos, tá? Mas enfim, em virtude dessas lacunas, muitos devotos deram defeito, essa é que é a realidade, entendeu? Mas é o início do movimento, entendeu, gente? É muito natural isso, sabe? Hoje em dia a gente orienta de uma forma muito mais sóbria aqueles que estão na prática de Bhakti Yoga. Antigamente, você chegou no templo, a primeira coisa, abandona tudo, vem morar no templo. É a única coisa que presta. O resto é tudo maia. Então, era por aí, mas não era por maldade, por malícia, era por amor. Só que com má compreensão, né? Era isso, entendeu? Então também os comentários das pessoas, de uma certa forma, a gente tem que entender, sabe? Tem que entender que a gente deu um pouco de motivo para isso. Sérgio Azevedo, Hare Krishna, grande Sérgio Azevedo. E também o Marcelo Magalhães, que pergunta: como não deixar a correria do mundo material sufocar nosso serviço devocional? Muito boa pergunta, Marcelo. Muito boa pergunta. A gente precisa se nutrir com as informações que vêm de Prabhupada. Entender esse mundo. Entender a nossa relação com ele. Entender que a gente deve sim prezar os compromissos materiais, mas devemos investir fortemente no desenvolvimento espiritual. Devemos fazer práticas devocionais. O sistema de Sadhana Bhakti, ou Vaidhi Bhakti, conforme eu mencionei, vai te preparando para
exatamente você conseguir ter discernimento para viver nesse mundo, mas sem deixar de prezar a vida espiritual. O sistema de Sadhana Bhakti é perfeito, entendeu? Então vai ser natural a sua transformação e o seu ajuste para com o mundo material. E aí, consequentemente, você vai se blindar. Você vai conseguir ter a devida blindagem para não entrar nessa loucura do mundo material, que promove a ansiedade. Você vai entender que você tem o dever de agir, mas você não tem o direito de reivindicar os frutos da ação. Bhagavad Gita, Krishna fala sobre isso. Você vai entender que você tem que agir dentro de um viés virtuoso de conduta de vida, virtudes, desenvolvimento de virtudes. Então você começa a se entregar gradualmente para os ensinamentos de Krishna, e Krishna começa a cuidar de você. E ele vai fazer você entender que não vale a pena entrar numa vida de ansiedade para obtenção de benefícios materiais. Mas de repente você vai receber benefícios materiais e vai saber lidar com eles. Entendeu? Porque se você for merecedor, eles virão. Mas em última análise, o devoto que está sendo cuidado de Krishna, porque está empreendendo para Krishna, ele vai ser cuidado por Krishna também. Krishna vai cuidar dele, sabe? Eu gosto muito da Lalita Gopi, e ela faz essas afirmações com tanta convicção, com tanta fé, a fé no sentido verdadeiro, né? Baseado em realizações. Ela fala, Krishna dá, a gente tem só que agir em relação a Krishna, que ele vai cuidar do devoto. Ela fala isso com tanta fé, é lindo de ouvir, e é assim mesmo, entendeu? E aí o ajuste acontece. A gente não entra nessa maluquice, nessa correria do mundo material, que sufoca sim o nosso serviço devocional, é verdade, é perigoso, mas aí é por isso tem as regras e regulações, tem um sistema de Sadhana Bhakti, a disciplina. Temos que seguir uma disciplina, um discípulo, né? Quando a gente entende da importância, né, do mestre espiritual, Srila Prabhupada como Jagat Guru, mestre espiritual de todos nós, e os mestres espirituais que agem em serviço a Srila Prabhupada, né, que estão também aceitando discípulos, né? Eles estão aceitando o quê? Discípulos, aqueles que seguem uma disciplina. Entendeu? É muito importante a disciplina. Porque a gente não vai chegar a ter desenvolvimento, avanço espiritual, se não seguir disciplina, né? Porque tem gente que quer, é bem aquela coisa, né? Quer a meta, mas não quer o caminho. Poxa, aí fica difícil. Aí deixa de vivenciar o caminho. E aí nunca chega na meta. Por quê? Porque não tá seguindo o caminho. Então, Sadhana Bhakti é o caminho que vai te levar à meta. Tá bom? O Marcos Maria Branquinho também falou aqui, no início também nós fizemos falsos desapegos devido à má compreensão do movimento. É, isso aí mesmo, não tenha dúvida. E também o Luiz Rocha Goulart está aqui com a gente. Hare Krishna. Obrigado, Luiz, por sua participação, está acompanhando. Quem não chegou, não pegou do começo e quiser pegar, enfim, isso vai ficar gravado aí no Facebook, tá? Inclusive hoje eu não transmiti pelo Instagram. Tá tendo uma nova dinâmica, tá? Tá se preparando um sistema que talvez vá ser utilizado através do YouTube, tá? Fiquem atentos, isso vai ser comunicado. Então, por enquanto, estamos só aqui pelo Facebook. Mas vou ficando por aqui. Obrigado a você que me acompanhou. Foi um prazer estar com vocês. Esse verso maravilhoso que a gente leu hoje. Espero que tenha sido também proveitoso para vocês. Beleza? Sexta-feira, lembrando, Rio Bhakti Center, né? Templo Hare Krishna do Itanhangá. Está lá esperando vocês para essas práticas todas de vida espiritual, de disciplina, propagação de conhecimento, boa associação. E nós temos o Yoga para Todos, sábado e domingo, 10 da manhã. Temos o Festival Transcendental de domingo, às 4h30 da tarde. E você é nosso convidado, é um evento gratuito. Quem quiser levar uma contribuição consciente, uma doação sempre é bem recebida, porque ajuda na manutenção de nossas atividades.
Shila Prabhupada, Ki Jai, bom final de semana para todos. Hare Krishna.